Uma boa noite a todos e que a partir desses instantes, com a mente voltada para o mais alto, possamos fazer uma pequena imersão sobre o estudo da oração, conforme Jesus nos ensinou. Nas passagens de Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 8, Marcos, capítulo 11, versículos de 24 a 26, e Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Isso está referenciado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E em uma página de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, denominada A Psicologia da Oração. Jesus, reconhecendo as nossas necessidades, a par de tudo aquilo que o Pai Celeste nos oferta e nos concede a cada instante, desde o momento que Ele nos criou, tudo que Ele preparou na criação, em determinado momento o Mestre viu que nós necessitávamos ampliar esta imersão, buscando no Pai aquilo que nos falta em termos de forças, de compreensão e de dificuldades pelas quais estejamos passando. Assim, ele nos ensinou um roteiro de como nós deveríamos nos dirigir ao Pai Celeste, como está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está lá, no segredo. E o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Essa redação está na Bíblia de Jerusalém. E continua em Mateus. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. E inicia então a oração universal que todos nós conhecemos do Pai Nosso. E acrescenta em Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. Até há pouco tempo, menos de 6 séculos atrás, a nossa visão de mundo se circunscrevia a ideações ilusórias de uma terra plana, que se navegasse numa determinada direção, chegaríamos no grande abismo. A terra era plana, o céu tinha uma abóbada fixa, em que o sol e as estrelas estivessem como que lá grudados para deleite e iluminação do centro do mundo que éramos nós aqui na Terra. Mas com o passar do tempo, com o avançar das observações, das criações mentais e de iniciativas, nós temos imagens de uma pequena janela do nosso universo como essa que estamos vendo agora. Aqui estamos com imagens que espelham distâncias enormes de muitos milhões de anos-luz, de galáxias, de nebulosas, de estrelas,
mostrando uma dimensão incomensurável do nosso cosmos. E este cosmos, regido por leis que a física conhece e vem ampliando este conhecimento, se sustenta nos campos gravitacionais, nos campos elétricos, campos magnéticos, e no minúsculo, no muito pequeno, nos átomos constitutivos de tudo que diz respeito à matéria, os campos nucleares, as chamadas atrações fortes que formam as estruturas atômicas que compõem as estruturas maiores. Mas tudo decorre da lei, e observa a lei. Nós aqui estamos observando, numa ilustração, um traço da nossa galáxia, em que nós, um pequeno globo, solto no espaço, como os demais, mas obedecendo essas leis, formam esses aglomerados de massas que formaram mundos, estrelas, poeiras cósmicas, e estamos todos na parte material, na grande casa do Senhor. Uma casa colossal, com conhecimentos e ainda segredos por serem descobertos em sua maior parte. Basta que se saiba que a física que nós estamos estudando, ela reconhece apenas e é válida para pouco mais de 5% de toda a energia e massa existente neste nosso universo. Os movimentos, o traçado que os corpos celestes executam neste espaço imenso, obedece a essas leis que o Senhor estabeleceu para tudo. Assim também vale para nós outros, no lado espiritual, que é aquele conteúdo que está além do tempo e que agora apenas principia chegar ao nosso entendimento. A Joana nos diz que tudo ora no cosmos, desde a sinfonia interna dos astros em sua órbita, mantendo a harmonia das galáxias, até os seres infinitesimais, no mecanismo automático de reprodução, fazendo parte do conjunto e da ordem estabelecidos. Não existe o acaso. Ainda que determinados fenômenos aparentem não obedecer a lei nenhuma, todos estão incursos em aspectos da grande lei do Senhor. Em toda parte vibra a vida, nos aspectos mais complexos e simples, variados e uniformes. A espiritualidade já nos revelou. Quando foi indagado se a vida existia apenas aqui, e eles responderam que Deus não criou os mundos para nenhuma utilização. Significa que todos os mundos e todas as galáxias que estão postas neste universo infindo têm uma razão de ser e servem à criação infinita dele, Pai Criador. No nosso caso em particular, na nossa Terra, nosso orbe, nós temos ciclos que variam pelas estações, com diferenças de irradiação de ondas de luz e calor, acordando a vida em determinadas épocas do ano e propiciando que haja o desenvolvimento e interação para que a vida se manifeste em diferentes aspectos. No nosso corpo, igualmente, nós temos um microcosmo extremamente complexo, em que a medicina atual
estima a existência de cerca de 29 trilhões de células e cerca de 30 trilhões de organismos que compõem a nossa biota que foi se formando ao longo dos milênios. E hoje o nosso organismo, com um conjunto de 79 trilhões, vive interagindo entre as células que formam propriamente o organismo e esses nossos visitantes e comensais que interagem conosco, tornando possível a vida biológica. Tudo segue as leis do Criador. E, ainda que a gente perceba esta grande complexidade, as funções mais importantes nós não fazemos esforço nenhum. Por exemplo, no ato de respirar, cabe aos pulmões quebrar a composição do ar, separando o oxigênio e injetando na corrente sanguínea para que a energia se espalhe por todo o corpo. E são cerca de 150 mil quilômetros de irrigação sanguínea entre veias, artérias e capilares, né? Então, nós mesmos somos a demonstração viva da inteligência e poder da fonte originária. Nós somos dotados e enriquecidos pela capacidade de pensar, de refletir, realizando escolhas, mas ainda atados ao primarismo da nossa ancestralidade, nós não vimos exercitando muito bem essas escolhas para estarmos vivendo em harmonia, em equilíbrio no seio da criação. E principalmente quando estamos falando nos aspectos daquela composição predominante no nosso organismo, que é o espírito, no nosso caso, de reencarnados. Falando da vida espiritual, nós vamos ver que as sensações, as emoções, a beleza, a harmonia, a paz e a saúde integral, que deveriam estar crescendo conosco a par e passo, não estão acontecendo deste modo porque nós não estamos valorizando o incalculável equilíbrio existente de uma forma dinâmica estabelecida pela inteligência suprema. Nós estamos ainda trazendo dessa nossa ancestralidade, de uma forma estigmatizada, a herança do prazer hedonista. É do ter, do usufruir no momento, é do se dar bem no agora, é examinar que a vida é como se fosse apenas um momento. E nessa exorbitância de percepção e valoração, nós estamos criando ambientes revoltos dos transtornos que nós estamos gerando na nossa conduta, como forma de imposição grotesca da nossa inferioridade. Desvirtuado das necessidades essenciais, a criatura entrega-se ao culto do material e temporal, causando perturbações e infortúnios em sua vida, quando deveria tudo ser aquisição e progresso, conformidade e equilíbrio e harmonia, proporcionando bem-estar e principiando os estados de ventura na longa marcha do processo evolutivo. Mas assim não se dá. E passivos enormes se associam a essa nova forma de sermos egoísta e orgulhosa. Então vem a necessidade de mais auxílio da divindade, porque nessas violações criamos as condições da dor, do sofrimento, das aflições, das infelicidades e de tudo aquilo quanto convulsiona o estado do ser.
Todos os seres transitam vibratoriamente em faixas especiais que correspondem ao seu nível evolutivo, ao estágio intelecto moral em que se encontram, às suas aspirações e aos seus atos, nos quais se alimentam e constroem a existência. Então, os estados de aquisição, como foi lembrado por Jesus, a cada um segundo as suas obras, essas obras que deveriam ser aquelas que observam a lei natural, as leis divinas, têm em grande parte violações, em que o indivíduo se afasta deste ordenamento que é prevalente sobre tudo e cria as condições de desequilíbrio, de dor e das infelicidades. Então, o Criador permitiu que nós utilizássemos determinados canais para nos realimentarmos, auxiliando-nos no estado de superação de uma onda de campo gravitacional para uma outra mais elevada. E a oração é esse mecanismo sublime que nos auxilia a mudar desta onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. É quando nós estamos em sintonia com as mentes mais elevadas, com as energias mais harmônicas, tudo concorrendo para que nós possamos internar um pouco de tudo isso e vivermos melhores. Orar é ascender na escala vibracional da sinfonia cósmica. Orar é abrir-se ao amor, ampliar o círculo de pensamentos e de emoções, liberando-se dos hábitos e vícios, a fim de criar-se novos campos de harmonia interior, de forma que todo o ser beneficie-se das energias auridas durante o momento especial. É o que colhemos nos momentos de harmonização, neste que estamos neste momento, na casa espírita ou na sala online, mas com a mente voltada para nos ligarmos com as mentes mais amadurecidas. E, acima de tudo isso, elevarmos mais ainda os nossos pensamentos e sentimentos, depositando nos pés do Senhor da vida, lembrando como Jesus nos tem ensinado e emulando esses ensinamentos do Mestre, nos aproximarmos mais e nos ligarmos melhor ao Pai Criador. Ao orar, Joana nos recomenda, nós devemos acalmar o coração e suas nascentes, lembrando das emoções desencontradas, dos sentimentos que estão fora do ponto de equilíbrio, assumindo uma atitude de humildade e de aceitação. Nós acabamos de ver pequenos traços da criação monumental do Senhor apenas no campo da matéria, com tantas bilhões de galáxias espalhadas por este cosmos sem fim, por este pequeno organismo que nós estamos neste momento envergando na reencarnação, ligado a tantas dezenas de trilhões de corpúsculos, tudo voltado para auxiliar a nossa verdadeira essência que é espiritual, a nossa mente que é indene ao tempo, que a tudo estará presente com o decorrer das eras, associando as nossas experiências e as trilhas que percorremos em busca de nos aproximarmos da fonte originária. Esse Pai de misericórdia, por sua providência infinita, sempre providencia todos os recursos necessários à aquisição humana no caminho da sua plenitude.
estamos nos crescendo, estamos nos depurando, estamos ampliando a nossa consciência, compreendendo cada vez mais as leis postas nos dois grandes mundos, no mundo material e no mundo espiritual, e percorrendo uma marcha sem fim, mas sempre e cada vez mais prazerosa, porque estamos nos afinizando com os mandamentos maiores que Jesus também nos ensinou em Mateus, no capítulo 5º, em especial nos versículos de 5.3 a 5.11, que são as bem-aventuranças. No nosso momento de oração, da ligação do nosso ser com a fonte que nos criou, devemos começar pelo louvor, reconhecendo a grandeza e o amor infinito que nos cerca, em que Ele nos concede e nos retroalimenta por todo o tempo, em toda a nossa existência infinda. Então, agradecer ao Criador, permitindo-nos vibrar no conjunto do que somos com a criação, na condição filial que nos liga a esta fonte de amor infinito, assimilando as incomparáveis concessões que constituem a existência. Agora mesmo, atrás aqui da minha imagem, quantas bilhões de vidas não estão nesses nossos irmãos das florestas, na forma de árvores e todas as vidas menores, fora a vida biológica que é incontável. Todos eles sendo alimentados, conduzidos e levados num processo, depois de criados, que não podem ser parado. O processo da evolução que é de todos e que ninguém pode alterar. Então, nos momentos de oração, reconhecer, ampliando o campo do raciocínio em torno dos próprios limites do que somos e das nossas imensas necessidades sobre amplos aspectos, predispondo-nos a aceitar todas as ocorrências que dizem respeito ao nosso processo evolutivo, rogando compaixão e ajuda, a fim de errarmos menos, acertarmos mais, e de maneira edificante o nosso passo com o bem que deve prevalecer um dia nas nossas experiências. Na oração, devemos evitar queixas e morbidez dos conflitos e exterioridades ante a magnitude das bênçãos que estamos recebendo, apresentando-nos desnudados das aparências e circunlóquios da personalidade convencional. Nós não podemos nos esconder da fonte criadora. Temos que ser legítimos, verdadeiros, e sabermos que o muito que já foi posto ao nosso alcance, os inumeráveis recursos em nosso auxílio, a começar por aqueles que estão sempre nos orientando na figura do anjo da guarda, do mentor, do protetor, em todos os níveis, inclusive aqui quando estamos na reencarnação, na figura dos nossos pais e mestres, mas também dos amigos e dos corações amigos. O auxílio sempre vem, sempre chega, na medida a mais do que merecemos e a mais do que necessitamos. Mas nós, como perdulários e violadores contumazes até aqui, ainda sentimos a necessidade de implorar e de rogar ainda mais auxílios. E a oração vem exatamente suprir essas necessidades. Sabendo quem somos, não é necessário que na nossa prece, na nossa oração,
nós explicitemos os nossos anseios, o rosário das nossas necessidades, os pontos em que mais estejamos necessitando. Porque no momento em que assim descemos, saímos da harmonia, porque basta que estejamos com esta postura de humildade rogativa, com a mente verdadeiramente cheia da fé e da esperança, que o amor maior já está ligado a nós e nos suprindo. Nós já estamos recebendo. Por fim, iluminado pelo conhecimento da nossa pequenez ante a grandeza do amor, externar sempre o sentimento de gratidão, a submissão jubilosa às leis que mantêm o arquipélago de astros e a infinitude de vidas. Deus está presente e manifesto em toda a criação, onde quer que nós observemos, onde quer que nós formemos compreensão ou cognição. Tudo que está posto está ligado a esta vontade infinita e amorosa que assim o fez para o engrandecimento da sua criação, e somos também nós. Quem ora, ilumina-se de dentro para fora, tornando-se uma onda de superior vibração em perfeita consonância com a ordem universal. Nesses momentos de interiorização, de ligação mental com os planos superiores, nós antevemos e sentimos o futuro para onde nós estamos nos encaminhando e que ainda não semeamos, que não fizemos por merecer, mas por obra e graça desta misericórdia universal, vem do Pai Celeste o sopro do auxílio, pelo amor, em suas infinitas manifestações, para atender aquele coraçãozinho frágil que somos nós e dizer: minha filha e meu filho, eu estou contigo, não temas, prossiga. O que está sobre os seus ombros, você está perfeitamente habilitado a carregar. Os tropeços e as dificuldades, muitas vezes é porque você tem fechado os olhos, é porque você tem feito escolhas que a sua consciência já lhe aconselhava a não fazer. Mas mesmo assim, como Jesus nos lembrou, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e pacífico, e tereis consolações. O Mestre vem em nosso auxílio como aquele intermediário que aplica os bens sublimes do Senhor para toda a humanidade, para que nós, não nos sentindo tão menores do que verdadeiramente somos, ainda que sejamos importantes o suficiente para ter sido criados pelo Absoluto, que deu origem a tudo, Jesus vem nos auxiliar e dizendo: meu irmão, se levante e ande, que eu também estou contigo. E ele vem, então, nos ensinar de uma forma tão amorosa, tão profunda, tão significativa, como devemos, mesmo na nossa pequenez, nos dirigirmos à luz, fonte originária de tudo, pelo Pai Nosso. Entrega-te, pois, a Deus, e nada te faltará. Pelo menos tudo aquilo que seja importante à conquista da harmonia, mediante a aquisição da saúde integral. Peçamos sim
estejamos conscientes das nossas fragilidades, dos nossos limites, das nossas propensões ao erro e muitas vezes a repetição daquilo que já não mais necessitaríamos fazer, mas que nunca percamos a esperança e a fé de nos ligarmos pela oração com o Pai amoroso e Criador. A prece é uma doação energética e vibracional capaz de modificar a atmosfera espiritual de cada indivíduo, especialmente se estiver o doador e o receptor na mesma sintonia. Daí a importância de visitarmos o capítulo 27, que vai examinar a eficácia da prece, como devemos nos dirigir, como ela pode ser também dirigida em auxílio a quem desejamos realizar intercessoriamente uma ajuda. A prece é para nós, para todos aqueles que estão em relação conosco na experiência comum, especialmente a da família, como também por todos aqueles que estejam em estado de uma necessidade a mais, de aflição, de dor e de carências. Tenhamos fé em Deus, que a vida que Ele nos dotou é para sermos herdeiros de um futuro glorioso a partir de hoje e sempre. Nós somos filhos do Eterno Dispensador de tudo aquilo que é capaz de sustentar e alimentar a sua criação. Guardemos essas inspiradas orientações de nossa irmã Joana de Ângeles, que vem nos esclarecer cada vez mais o que Jesus já havia nos esclarecido em seu Evangelho, e que possamos, ligados aos planos mais elevados, darmos graças a Deus, graças por esses momentos, e prossigamos sem detença, com muita fé e esperanças renovadas.